MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Jorge Carvalho Arroteia, nasci em 1947, no dia 11 de fevereiro, conhecido por ser o dia da Nossa Senhora de Lourdes, em Monte Redondo, Concelho e Distrito de Leiria. Se me permite, é com muito gosto que eu me associo a esta iniciativa da Lusopress, reiterando neste pequeno contributo o gosto, o prazer e, sobretudo, a consideração que temos pela imigração portuguesa, pelas comunidades imigrantes portuguesas, especialmente pela comunidade portuguesa em França, onde nós temos uma presença significativa, relevante e muito dinâmica da nossa população. Para todos eles, para os outros que não só na Europa, mas noutros contextos, nomeadamente familiares, tenho, quer em França, quer no Brasil, vai a minha gratidão e vai o meu testemunho de reconhecimento, expressando o reconhecimento que tenho por estas iniciativas, nomeadamente pela Lusopress TV. Bom, o ser português influenciou naturalmente a nossa vida primeiro porque nado, criado, educado e formado neste mesmo contexto, eu não podia deixar de ter uma estrutura de personalidade e uma estrutura de pensamento que não integrasse as componentes lusíadas ou da lusitanidade. Dir-me-á que outros o não fizeram ou outros o poderão ter de forma distinta da minha, mas isso é natural que aconteça, porquanto todos nós temos o nosso percurso escolar, temos o nosso percurso familiar, temos o nosso percurso, eu diria até profissional, e portanto o facto de ser português condicionou a minha vida no sentido em que me despertou para a vivência de um conjunto de problemas e o estudo e a abordagem de um conjunto de problemas que fazem parte integrante da nossa sociedade, nomeadamente o que diz respeito à imigração. Portanto, se eu não fosse português, certamente se fosse de outra nacionalidade, não teria a mesma preocupação que tive relativamente ao meu desempenho profissional e aos trabalhos que desenvolvi, porque poderia ter sido afetado e interessado por outros fenómenos que não o da imigração. Bom, é uma questão um bocado difícil de referir, porquanto eu considerei sempre que o trabalho que desenvolvi e considerei sempre o trabalho desenvolvido dentro de uma certa modéstia, dentro de uma certa reserva e dentro de uma descrição que faz parte da minha maneira de ser. No entanto, reconheço
que praticamente desde meados dos anos 70, que a participação, sou-me a recordar da minha primeira participação num seminário internacional levado a cabo na Universidade de Estrasburgo em 1979, já nessa altura em ligação com colegas da Universidade de Estrasburgo, mas em que participavam também estudantes e sobretudo professores da Universidade de Bruxelas, penso que de uma escola universitária de Trier e de Nancy, portanto, permitiu que em vários contextos, em vários encontros internacionais, pela apresentação de pequenas comunicações, pela apresentação de resultados do meu trabalho, pelo diálogo que se foi estabelecendo com colegas de outras nacionalidades. Enfim, as pessoas foram de alguma forma reconhecendo alguma validade nessas reflexões, nesses resultados, foram passando palavra e, se efetivamente a projeção desses trabalhos não tiveram outra dimensão, deve-se também ao facto das nossas obrigações profissionais se terem desenvolvido num ciclo de expansão da Universidade em Portugal, nomeadamente da afirmação da Universidade de Aveiro, onde leciono desde 1978, que obrigaram, naturalmente, a uma concentração das nossas funções docentes, também da nossa função de investigador e também da nossa função, enfim, ligada às atividades de gestão universitária e do próprio sistema, nos permitissem uma amplidão e uma abertura tão vasta quanto aquela que nós desejaríamos. Mas, de certa forma, portanto, valido isso em termos de um trabalho desenvolvido, de uma certa consistência e do reconhecimento por parte dos colegas para com este contributo que dei. Com toda a franqueza, como há pouco disse, a primeira recompensa está na gratidão que nós sentimos em relação ao trabalho desenvolvido, a gratidão que nós sentimos pelo reconhecimento dos nossos pares, a gratidão que nós sentimos em relação às instituições que nos acolhem e às instituições com quem nós trabalhamos. Portanto, eu estou aposentado há 5 anos. Aposentei-me no limite da minha idade, porquanto comecei a trabalhar cedo e podendo naturalmente continuar a prosseguir trabalhos de natureza académica. Eu senti-me recompensado porque ao nível da carreira profissional eu percorri todos os cursos, todos os graus da carreira académica, desde assistente estagiário em 74, 75 até professor catedrático a partir dos anos de 1990. Portanto, percorri inclusivamente, comparativamente e em articulação com a carreira académica, desempenhei várias funções a nível do sistema educativo português. Fui subdiretor-geral do ensino superior, fui inspetor-geral da educação, fui inspetor-geral da ciência e ensino superior. Integrei e dirigi projetos de investigação, nomeadamente no Luxemburgo, nomeadamente na Suíça. Em França participei com vários colegas da Universidade de Bordeaux, da Universidade de Poitiers, mesmo da Universidade de Estrasburgo. Portanto, eu sinto-me naturalmente recompensado. E a prova dessa recompensa, devo dizer-lhe com toda a franqueza e com toda a serenidade, que em janeiro de 2014 tive a possibilidade de apresentar publicamente na minha universidade uma história e um livro sobre a história da Universidade de Aveiro, e essa cerimónia, realizada no contexto de uma cerimónia de doutoramento honoris causa, teve a presença e a honrosa presença do Sr. Primeiro-Ministro,
do Ministro da Educação, e isso foi como que uma despedida, para além daquela que já tinha sido objeto por parte da Universidade, que veio, de certa forma, coroar, enfim, a minha atividade e o pouco contributo que dei neste aspecto. Olha, eu considero os portugueses muito patriotas. Os nossos concidadãos, sobretudo no estrangeiro, têm uma raiz, e uma raiz sanguínea, que decorre justamente dos laços de sangue que têm com os seus familiares e amigos. Têm uma raiz cultural, e uma raiz cultural que decorre justamente de uma assunção de um conjunto de hábitos, de tradições, de valores que identificam a sociedade de origem. Têm, sobretudo, uma vivência dos acontecimentos que vão ocorrendo na sua pátria e, portanto, o patriotismo aqui está não só em termos de trabalho diário, de comportamento diário, de ligação à terra, de interesse pelas questões que ocorrem no seu país e que, somos obrigados a reconhecê-lo, nem sempre têm tido a necessária correspondência, a necessária contrapartida por parte dos governos para com os imigrantes e para com as comunidades imigrantes, quer as que vivem na distante Malaca, quer as que vivem no distante Timor, quer as que vivem em várias partes de França, quer as que vivem noutros contextos, americano e não só, as quais, na minha perspectiva, deveriam ser, não direi mais apoiadas, mas sobretudo mais e melhor consideradas. Olha, é um bocado difícil, porquanto nós somos da mesma raça. Naturalmente que uma das características que eu acho, que considero da população portuguesa é a sua bondade, é o seu coração aberto, é a sua frontalidade, é o seu respeito e o seu interesse para com o outro, é a sua solidariedade constante e interesse constante para com os demais. Defeitos, não lhe digo com muita franqueza, todos nós temos a nossa natureza humana, todos nós temos a consciência de que não somos perfeitos, e os defeitos são aqueles que decorrem, enfim, das nossas azáfamas, das nossas preocupações, dos nossos comportamentos, às vezes menos refletidos, mas que eu parafraseava um poeta, não é a morte de uma andorinha que faz esvanecer a primavera, ou que faz com que a primavera acabe. Portanto, eu prefiro valorizar os sentimentos, os aspectos positivos, que são os aspectos comuns de raça de um povo, e não, enfim, valorizar pequenos aspectos relacionados, talvez, com um pouco orgulho, um pouco, enfim, um pouco desconsideração momentânea ou menos atenção para com outras realidades. A minha obra social, eu não fui, portanto, a minha participação cívica, posso dizer com toda a franqueza, a minha participação cívica tem sido uma participação, diria, repartida no tempo, e repartida no tempo, porquanto não havendo uma obra única, há um percurso profissional em que, ponto 1, sempre estive atento no meio universitário em que trabalhei, sempre estive atento às necessidades de outras escolas, de outras formações, de outros subsistemas de ensino, participando e partilhando um pouco que a minha disponibilidade em tempo e em saber
por exemplo, em órgãos académicos de outras instituições de ensino. Participei, partilhei e tenho partilhado ao longo dos anos portanto, de lecionação a minha disponibilidade, a minha abertura para com todos os alunos, todos os colegas. Tenho participado em termos de colaboração na cidade onde vivo, nos órgãos sociais, nos corpos sociais da Misericórdia e de uma ou outra associação e, naturalmente, minha participação a nível daquela modesta Associação de Defesa do Património Cultural de Monte Redondo, onde temos uma biblioteca, onde temos um pequeno museu, onde temos incentivado pequenas atividades de natureza cultural, que são essas pequenas atividades que isoladamente e que em conjunto nos permitem estar tranquilos connosco, estar tranquilos também com relação aos demais e, portanto, não há propriamente uma obra social, mas há uma partilha e uma disponibilidade que me parece que posso, talvez de forma irrefletida, estar a valorizar, mas que se reparte no dia a dia, na nossa abertura e na nossa disponibilidade e nosso interesse com que acompanhamos os problemas dos demais. Olha, vou-lhe dizer com toda a franqueza, entre as nossas raízes históricas, há um monarca que eu admiro bastante, que é o rei Dom Dinis. O rei Dom Dinis porquê? Eu próprio animei em tempos a constituição de uma academia sénior, que era a Academia Sénior Dom Dinis. Dom Dinis foi, para mim, um rei da Idade Média que teve o condão de se lançar em obras notáveis e que se constituíram como obras que hoje dignificam ainda a sociedade portuguesa. Recordo-me e evoco sobretudo a criação da Universidade, dos Estudos Gerais, em Portugal, nomeadamente portanto, em Lisboa. Recordo-me do contributo que Dom Dinis deu em termos de quê? Da língua, da cultura portuguesa, com as suas trovas, com portanto, toda, digamos assim, a literatura que ele deu, que apoiou que se desenvolvesse no seu reinado, todo o fomento que ele deu em termos não só do Pinhal de Leiria, mas em termos também de quê? Dos trabalhos hidráulicos que se desenvolveram no Vale do Lis, todo o trabalho que este rei, o povoador, deu na criação de póvoas em diversas partes do país, que este rei poeta deu na divulgação das cantigas de amigo e não só, e também deste monarca que, antevendo as suas, digamos assim, aquilo que se iria passar nos séculos seguintes, no século XIV, sobretudo no século seguinte, século XIV, abriu as portas à navegação através já de algumas viagens que os seus marinheiros realizaram no Atlântico, possivelmente já nas costas de África ou possivelmente já às ilhas do Atlântico. Portanto, para mim, há uma figura passada que é a do rei Dom Dinis. Bom, na época presente, temos diversas entidades que nos marcaram. E permitam-me que eu, nessas entidades, sem dizer o nome, porque seria talvez injusto, eu quero expressar, sobretudo, o meu reconhecimento a muitos dos meus professores. E a muitos dos meus professores da escola primária, do ensino liceal, do ensino universitário, há alguns vivos. Infelizmente, apenas um dos professores do ensino liceal ainda está vivo, o Dr. Costa Reis. Infelizmente, um dos professores do ensino superior, o professor Lídio Amaral da Universidade de Lisboa, ainda está vivo. E, portanto, eu nestes dois quero assumir a minha
relevância e a consideração que tenho dentre a população portuguesa contemporânea, aqueles que mais me marcaram. Marcaram por seu exemplo, marcaram pelo contributo que me deram em termos de formação académica e marcaram também pelo seu desempenho profissional. São naturalmente pessoas desconhecidas, mas como acontece em todas as circunstâncias, o homem é o homem e as suas circunstâncias. E, portanto, todos os grandes heróis que nós podemos considerar na nossa história são heróis para uns, são menos considerados por outros. Dentro desta perspectiva, mais tradicionalista, mais atual, mais antiga, mais recente, é no fundo estas figuras que eu gostava de salientar. Os professores, por um lado, os mestres que eu continuo a considerar, e depois estas figuras remotas, históricas, enfim, que todos nós temos e que fazem parte um pouco do nosso memorial e da nossa memória coletiva. Naturalmente, como te referi, o maior respeito, a maior consideração. E porque tenho o maior respeito e a maior consideração pelos portugueses, pelos nossos compatriotas que continuam a morar neste país e que continuam a morar neste país malgrado as circunstâncias históricas, as circunstâncias económicas, as circunstâncias sociais, as circunstâncias políticas que animam o nosso dia-a-dia. Não me compete fazer referência especial a nenhuma dessas circunstâncias. Como há pouco disse, o presente, o homem é o homem em si e a sua circunstância. Os contextos que nós vivemos na atualidade são contextos criados pela mesma atualidade, mas são contextos genéricos que se construíram ao longo de décadas, talvez até de séculos. Há quem diga que, porventura, se o Dom Afonso Henriques não tivesse andado, enfim, à paulada com a sua mãe, nós hoje não éramos o que somos, não éramos o reino que somos. Portanto, para os meus compatriotas aqui residentes, uma palavra talvez enfim, um sorriso pedindo-lhes para que estes constrangimentos, nestas dificuldades do dia a dia, não desanimem e, sobretudo, saibam encontrar em cada dia que passa não mais uma penumbra, mas mais um pequeno raiar da aurora que se constrói no esforço, que se constrói na solidariedade, porque os bons amigos sempre nos ajudam nas situações difíceis. Em relação aos portugueses que tiveram de partir, eu próprio tenho uma filha que é imigrante, tenho uma irmã, sobrinhos, cunhados que são imigrantes, os meus tive tios e antepassados que tiveram de emigrar em situações muito difíceis, sobretudo para o Brasil, princípio do século XIX, para o século XX, onde estão naturalmente radicados. Eu reconheço neles e na simpatia que tenho por eles e na consideração que tenho por eles e no respeito que tenho com eles relativamente a todos os esforços e todos os sacrifícios que fizeram, a mesma palavra, o mesmo reconhecimento, redobrado neste caso, pelo valor da distância, pelo valor dos afetos, pelo valor da solidariedade e, acima de tudo, pelo valor humano em que todos nós acreditamos e pelo qual todos nós estamos integrados.